coração e possa transformar com a sua palavra a nossa vida. Amém. Amém. Então, minha gente, eu acho que a gente chega no balanço, né? Num balanço de final de ano, e não sei se acontece com vocês, mas eu, a partir de mim mesmo, eu digo, meu Deus, como eu estou chegando cansada no final do ano. Como eu estou chegando cansada, mas não é só o cansaço físico, né? É como se a cabeça da gente não para, né? Porque a gente sempre está em movimento, né? E também com as preocupações do dia a dia. Mas o fato é que se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente encontrou cada uma dentro da gente uma força que a gente jamais imaginou que tinha, não é? Essa força, é lógico que começou o isolamento social e que a gente, com um legítimo temor, a gente não saiu, porque a gente ficou preocupada, porque pessoas próximas da gente foram atingidas pela Covid. Então, a gente que já está, por exemplo, no meu caso, no Belém, a gente mais velha, eu acho que o pensamento da gente, uma e outra, é assim, meu Deus, eu não posso dar trabalho, fulano, enfim. Eu acho que é uma obrigação você se cuidar, e eu posso dizer para vocês que esse ano, com todas as dificuldades, foi o ano que eu mais fiz coisas para mim. Eu mais me cuidei com o meu pilates, com a minha fisioterapia, com o meu cuidado com a minha postura. Enfim, todas essas coisas eu descobri durante a pandemia, que eu poderia ficar melhor de saúde, que eu poderia ter uma qualidade de vida melhor. E tudo isso gera na gente exatamente essa força que a gente jamais imaginou que tínhamos, não é? A gente não sabia se estaria aqui hoje, por exemplo, contando essa história desse balanço, tendo cada um aqui passado por livramentos maravilhosos que Deus deu. E a gente sequer, alguns a gente até sabe, como Karina, como outros que a gente viu na Jaqueira, a Covid na família de Marinette, mas a gente não tem, na realidade, ideia dessa mão salvífica de Deus em nossas vidas. Porque diariamente Deus cuidou da gente, diariamente Deus livrou da gente. É bem verdade que, como eu disse a vocês no sábado passado, que a depressão chegou. Né? A gente acha que não chegou em todo mundo, mas a proporção que a gente vai conversando com as pessoas, que a gente vai timidamente voltando a se encontrar com muito cuidado, a gente vai sabendo dos sofrimentos das pessoas, né? Por exemplo, Lainha hoje vou almoçar com duas amigas dela, jornalistas, e aí elas compartilharam o que sofreram e como estão sofrendo de doenças assim, emocionais por conta da pandemia. Mas eu hoje não queria falar desse tempo que a gente viveu e que fez tão mal a gente. Eu queria, sabe, que a gente pudesse olhar para um novo projeto de vida. Que a gente pudesse enxergar que a gente pode sim e precisa ter momentos alegres, momentos felizes. A pergunta pode vir de imediato, como, Angélica? Se eu estou isso, se eu estou aquilo. A importância é a gente não desistir. A gente sabe que as dores, cada um sofreu sua dor de forma diferente, e dores tão doídas que a gente sequer pode imaginar, como essa semana eu soube de um pai que o filho tirou a vida, não é? Como o Marinette contou, de algumas pessoas que a vida sumiu, saiu de dentro dela, porque a tristeza, né, e a doença tomaram conta do emocional. Mas a gente precisa estar com essa sinaleta acesa com relação a isso. Se a gente foi capaz de superar tantas dificuldades, o que resta da gente está aqui, cada um da gente. A gente pode, sim, cuidar mais de cada uma, porque existem pessoas que contam com a gente. Pessoas que amam a gente. E pessoas que Deus sabe que nós temos responsabilidade sobre essas pessoas.
E durante toda essa confusão de sentimentos que se alojou no coração da gente, porque eu acho que todos nós fomos acometidos por esses sentimentos, muitas vezes de revolta, de tristeza, de desânimo total, de olhar para frente e não ver a luz no fundo do túnel. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, muitas de nós deixou o coração pronto a acolher um sentimento que conhecíamos, mas não vivíamos com tanta intensidade, que se denomina compaixão. A gente sempre escuta falar do Deus misericordioso e cheio de compaixão que a gente tem. Mas a gente, de fato, nunca viveu esse sentimento como vivemos tão profundamente agora. E por quê? Porque a compaixão não é pena. A compaixão é um sentimento que nasce no coração da gente e floresce a partir do momento que a gente tem um olhar totalmente compreensivo para aqueles atos que muitas vezes desagradam a gente. A compaixão, ela também toca o olhar da gente em pessoas que, por exemplo, estão rudes pela natureza, estão passando por momentos de surtos por conta de sofrimentos. E esse sentimento é um sentimento que precisa nos motivar a partir daí, porque a gente teve o contato mais secreto, o contato mais íntimo com a compaixão, a partir do momento que a gente viveu esse período e precisou ter compaixão com atitudes de pessoas que jamais antes a gente teria tolerância, não é? A gente viveu um período onde a gente conseguiu não justificar a atitude, mas ao menos compreender que aquela atitude estava verdadeiramente tendo a sua origem em lugares nunca dantes navegados pelo outro. Estranhamos algumas atitudes, sofremos com algumas reações. Sentimentos que anteriormente achávamos que estávamos no controle da situação, fugiu às nossas mãos como areia. De repente, o desfile na nossa visão foi um desfile de que a gente não tem certeza de nada. Sequer daquelas pessoas que dizem que estarão sempre junto de nós. Há esse sentimento que nos deixou em falso, que nos deixou como se pisássemos em areia movediça, exigiu que experimentássemos a compaixão. Esse sentimento nos ensinou a tentar afastar, ou pelo menos conviver com aquilo que antes jamais podíamos conviver. Esse sentimento fez enxergar de forma muito agressiva o que de pior nós tínhamos e de como precisamos melhorar. A compaixão nos ensinou que precisamos nunca desistir. Quando eu escuto uma história de que, como Marinette falou, o pai se afogou na bebida porque o filho perdeu o filho. Com certeza, a compaixão
não foi movida no coração desse pai. Eu não estou querendo dizer que ele não tinha motivos, cada um reage de uma forma. Mas a gente tem que ter referências na vida da gente. E aí eu olho para a Fafá e ela não se embriagou e não entrou no caminho das drogas. E está erguida porque ela não desistiu. Angélica, as circunstâncias na vida de Fafá eram melhores, não eram. Ela não tinha razão nenhuma para não desistir. Ela tinha tudo trabalhando para que ela desistisse e arriasse numa cama e ficasse embriagada ou drogada. Mas aquele que um dia fez Fafá conhecer que vale a pena não desistir por ele e para ele, conseguiu deixá-la erguida. Eu tenho uma grande amiga que está em completa depressão. E eu, quando vou visitá-la, que eu digo que vou orar, ela nunca rejeita. Ela faz tudo se eu pedir para fazer a oração. Então, eu espero em Deus, porque a palavra de Deus me ensina que aquele que conheceu ele, nunca ele vai deixar sem se levantar de uma queda. Eu creio que é hora da gente abrir o sorriso e tentar viver de forma completamente diferente, mas deixando a alegria penetrar no coração da gente. Os nossos lábios e as nossas bocas estão cansadas de não sorrirem, de não fazerem o exercício do sorrir, o exercício de que a gente precisa encontrar essa motivação, seja para ajudar o outro, seja para ajudar a você mesma para sobreviver. É preciso que a gente encontre razões para a gente sobreviver. Se até agora Deus fez a gente sobreviver, por que é que agora a gente vai chutar o pau da barraca? Agora a gente tem que curar as feridas que esse tempo deixou e não terminou. Agora a gente tem que ter muito carinho com nós mesmos e cuidar de nós como se fôssemos e somos, não é, a retina do Senhor Jesus, a menina dos olhos dele. Porque ele nos fez para isso. Então, hoje, quando eu olho para a minha vida e sei que estou muito cansada, sei que me preocupo tanto, porque às vezes, como hoje, lá entra assim, Angélica, eu tenho até medo que você enlouque, porque realmente eu me preocupo com tantas coisas e estou correndo muito. Mas hoje a minha professora de Pilates dizia assim, Angélica, como é que você está chegando ao final do ano? Eu disse, muito cansada, mas percebendo que foi o ano que eu mais fiz coisas para mim. Foi o ano que eu mais cuidei de mim. O ano que eu dei atenção às minhas enfermidades. Eu tive cuidado, eu fui fazer exames, eu faço a minha ginástica direitinho, eu me policio mais para não ficar curva por conta da minha coluna. E tudo isso me encheu de grande satisfação, porque eu fiz umas coisas para mim que nunca eu estava deixando de lado. Não, eu ia pela emergência de uma coisa que de uma intercorrência, mas ter o prazer de fazer as coisas com carinho, como eu saio de casa para fazer o exercício, para ir para a fisioterapia. Eu acho que em toda a minha vida eu nunca tive tanto prazer e tanta consciência de que preciso fazer. Então, lógico, as tristezas e os desafios não vão parar.
Mas eu preciso da compaixão de Deus em todos nós, para que essa decisão não saia da minha cabeça. Não desista. Por favor, tente. Não desista. Você pode tentar e você pode conseguir. Então, assim, pedir a Deus para que a mente da gente possa ser ocupada pelo encontro na eternidade, no jardim do Senhor. E por que não, se é essa eternidade que nos faz viver, porque aquele que não pensa dessa forma não tem muito sentido para a vida. Não é assim. Se eu não sonhar com o reino se aproximando, com eu entrando no reino, porque é por aí. Eu não vou ter emoção nenhuma mais para continuar vivendo. E eu percebo que consigo distinguir os carinhos que Deus faz nas menores coisas na vida da gente. Às vezes, eu estou aperreada querendo comprar as coisas para a própria concluir a feirinha, não é, Graça? E aí eu digo, Leinha, eu não sei o que faço e tal. Eu venho para o computador e de repente vem uma mensagem no meu celular. Aqueles honorários seus que eu estou devendo, eu vou pagar. Aí eu corro para o quarto e digo, Leinha, eu e Graça, a gente tem que ralar mais e mais, porque Deus mandou algum dinheiro para eu comprar mais coisas. Pô, as pessoas não jamais veem eu contando essas coisas simples. As pessoas, muitas que não conhecem da minha intimidade, vão dizer assim, mas que coisa mais boba. E eu digo para vocês, hoje é uma das coisas mais preciosas que me acontecem no dia a dia. Eu corri para o quarto e dizer, Leinha, eu vou receber aquele dinheiro, uma parte disso, uma parte, Leinha, eu vou poder comprar mais coisa. Deus está dizendo que o caminho é esse. Então, no momento que meu coração se enche dessa alegria do reino, eu posso sim voltar a sorrir e a ser feliz, independente do sofrimento do outro. Eu vou tentar ajudar e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Mas eu quero ser feliz. Eu quero aproveitar, sim, o que Deus está me concedendo e tudo de bom que Deus está me dando. Por exemplo, né, a gente vai passar o Natal no hotel, eu já estou agradecendo a Deus muito. Estou dizendo, meu Deus, vou botar uma camisola, como dizia a mamãe, rasgada, vou ficar deitada na cama, olhando para o teto, vou ficar tão feliz. Isso são coisas que vão me fortalecer para eu voltar para a minha caminhada com Deus. E tudo isso porque eu descobri um pouco mais sobre a compaixão. Isso porque eu descobri que esse sentimento de compaixão tem tomado meu coração de uma forma como se fosse levado por uma tempestade que se chama compaixão, por mim e pelos outros. Ah, minha gente, é um desafio. Todos os dias acontece uma coisa mais difícil para eu conviver. Aí vem, eu digo, meu Deus, como é que eu vou com isso? Está fazendo mal ao meu coração, como é que eu vou conviver com isso? E fico ali, fico ali. Aí vem aquele tratamento em Deus que eu preciso me ajudar para vencer aquele sentimento. Se eu precisar de ajuda psiquiátrica, que eu vá atrás. Se eu precisar de ajuda psicológica, que eu vá atrás. Importa que eu possa cuidar de mim para viver em plenitude o sentimento da compaixão que Deus está desabrochando a cada dia mais no meu coração. A compaixão tem feito com que eu possa olhar para o outro e ter a certeza de que ele pode se levantar. Não importa como ele esteja. A compaixão me leva a fazer com que eu possa me encostar naquelas pessoas que eu amo e posso servir de amparo para elas, na certeza de que juntas
precisamos trabalhar mais e mais para esse crescimento espiritual em Deus. Ainda hoje eu ouvi uma pregação que dizia assim: olha, vocês precisam ter cuidado com o apego. Vocês, se vocês estiverem muito apegados a uma pessoa, vocês têm que trabalhar isso e tal. Se vocês tiverem. Eu fiquei olhando aquela pregação. Não é assim que eu vejo Deus. Deus me ensina que eu tenha que amar ao máximo aquelas pessoas que são fundamentais para mim. Mas que há o alerta de que eu sei que não seremos eternas, esteja no meu coração e que eu peça forças através da compaixão de Deus para que eu possa superar alguma coisa que possa vir a acontecer, como eu fiz com a mamãe. Mas é viver. Eu fui visitar uma amiga que está com depressão ontem. E o porteiro do edifício foi comigo porque eu errei o andar. E aí ele olhou para mim e disse assim: a gente precisa viver tudo que a gente tem que viver hoje, porque a gente não sabe viver até amanhã. Será que foi o porteiro que estava me dizendo isso? Não. É o que eu sempre falei. E eu acho que Deus estava confirmando aquilo ali. Eu disse: eu concordo com o senhor. Ele disse: hoje, por exemplo, praia, eu gosto de ir para o meu barzinho, ficar ali, não tomo muito banho, mas eu fico curtindo ali, e eu amo, fico ali, eu vou fazer isso sim no meu final de semana, porque eu não sei o que vai me acontecer, eu vou viver a vida, sim, com tudo que eu tenho direito, porque um dia eu perdi minha neta e perdi a minha mãe, e eu não sabia, e agora eu fiquei olhando assim, ele está corretíssimo, precisamos viver. Precisamos, primeiro, não se lamentar. Não é que você concorde com as coisas que lhe acontecem, de ruim, de doença, não. Mas não tem o que fazer, tem que pedir a Deus. Mas nunca se revoltar. Ou ficar culpando isso ou aquilo outro. Não há culpas, não há culpados. A enfermidade chega para qualquer um e as tristezas também. O grande plano de Deus para a vida da gente é saber como nós vamos administrar essa saída dos furacões. É isso que Deus espera da gente. Deus diz assim: o inimigo não vai te possuir, ele pode tentar, mas um filho meu nunca só será tentado. A gente tem essa certeza. Agora a gente tem que seguir adiante. Seguir adiante. O que é que a gente precisa aprender? Seguir adiante com leveza. Isso para mim própria. Seguir adiante com menos carga. Não é? Seguir adiante tentando ser mais leve. Porque aquele que sempre cuidou da gente diz que vai continuar a cuidar. E se a gente tiver que passar pelo fogo, ele não vai deixar a gente se queimar. E se a gente tiver que passar pelo rio, ele não vai deixar a gente se afogar. Cada um tem o direito de interpretar isso como desejar ou como entender. Mas eu creio que Jesus está dizendo: Angélica, tudo isso significa com a sua alma. Ei, Alexandre Ventura me liberou. Com a sua alma, porque o seu físico para Deus é importante, mas a sua alma é que move, é o espírito que vai mover o seu corpo e o que você vai sentir e fazer com os seus braços, com as suas mãos. A compaixão. Eu aprendi na pandemia. A compaixão me fez ser mais humana. A compaixão me faz enxergar quanto eu preciso melhorar. Às vezes eu fico olhando para as atitudes da minha irmã e eu digo: eu preciso aprender com ela. Ela tem atitudes que eu acho lindas, como eu preciso aprender com cada um. E a condição que Deus me faz
ter consciência disso é a compaixão que está abarrotando no meu coração. Está explodindo, não sabe mais para que lado vá. Essa compaixão eu quero que fique. Essa compaixão foi o meu maior tesouro nessa pandemia. Eu não quero. Não. Quando ela recebe o honorário, que ela vai dizer feliz, Leinha, vou fazer mais feira. Eu disse, compra uma roupinha para mim, uma sandalinha, um negocinho para mim. Pelo amor de Deus, antes de comprar as feiras. Pelo amor de Deus. Mas eu comprei essa semana. Aí ela foi e comprou. Pois é, mas é assim, eu estou muito feliz. Eu estou com desafios, meu Deus. Vocês nem sabem meu dia hoje. E amanhã vai ser o dia todo de novo. Um monte de preocupação, de trabalho. Mas, olha, a graça de Deus não para de ser derramada em nossas vidas. A compaixão está chegando, e aí eu vou rebatendo. Isso assim, eu digo, mas a compaixão vai me ajudar a dizer isso e aquilo outro. Minha gente, a casinha existe porque cada uma de vocês está aqui. Minha gente, a casinha existe porque vocês partilharam o melhor de vocês, porque quando a gente olha para o outro, sem esperar nada em troca, como a gente doou as feirinhas, é porque o melhor da gente está em ação. Nada durante o ano foi melhor do que isso, esse sentimento que Deus coloca e que só pertence a Ele. E Ele só privilegia quem Ele quer, porque Ele diz assim, o meu amor você só conhecerá pelo próximo, pelas atitudes do próximo. Muito feliz, eu sei que nós vamos ter momentos maravilhosos em 2022. E as dificuldades virão, mas como Deus nos prepara para sair dos furacões, Ele vai também nos preparar e nós vamos estar sempre celebrando a presença dEle entre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.